Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Em Paris, na próxima quinta-feira, dia 24, a Organização Mundial de Saúde, OIE, irá declarar oficialmente o Brasil como país livre da aftosa com vacinação. Reconhecendo, então, 50 anos de trabalho bem-sucedido do serviço veterinário e, é claro, de você, produtor rural. Os 181 países integrantes da OIE oficializam a decisão na 7ª sessão plenária. A diretora-geral, Monique Eloit, ela entregará o certificado sanitário ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. A comissão científica da OIE aprovou a certificação do Brasil no ano 2017. E também, por falar em bovinos, hoje nós temos a participação do nosso colaborador César de Castro Alves. Ele é analista de mercado da MB Agro e traz o comentário sobre o mercado de carnes. Olá, amigos de Paracatu e região, ouvintes do programa Paracatu Rural. Eu trago aqui o comentário sobre boi, hoje dia 18 de maio, sexta-feira. A última vez que nós falamos foi há um mês. Nós tivemos nesses últimos 30 dias uma acomodação de preço do boi gordo, né? Aqui em São Paulo, hoje o indicador CPEA está próximo de R$ 138 por arroba, contra 145 mais ou menos há um mês. Então houve sim uma mudança para menor aí no patamar dos preços. Isso está associado a um ritmo de exportação um pouco mais fraco em abril, né? Depois dos números fortes aí do primeiro trimestre. Lembrando que ainda, mesmo considerando abril na conta, a gente ainda tem em torno de 17% de crescimento nas exportações de carne bovina esse ano. Então é um quadro muito razoável ainda, né? Principalmente relativamente ao frango e o suíno, que estão registrando queda de volume de exportação. Tivemos também um pouco mais de oferta de gado e, ao mesmo tempo, o preço da carne está mais ou menos estável. Então, o boi cedeu, a carne ficou estável, significou uma leve melhora nos frigoríficos, né? A situação deles já tinha melhorado também um pouquinho em abril, mas está longe de estar confortável, né? Principalmente por conta desses volumes mais fracos aí de abril da exportação e também um consumo ainda lento no mercado doméstico. Outra coisa interessante que teve nos últimos dias foi a apresentação da pesquisa de abates do IBGE, que ainda não foi totalmente publicada, com os dados que mostram as aberturas, né, dos bovinos, novilhos, vacas, para a gente saber qual que é a proporção de fêmeas sobre os abates, para ter uma ideia de que direção que está indo o ciclo pecuário, se os pecuaristas estão reagindo mais fortemente, abatendo vaca ou não. Então essa informação ainda está indisponível. Entretanto, os abates cresceram no primeiro trimestre do ano, né? Essa pesquisa ela é referente ao primeiro TRI, então eles cresceram em torno de 1,4% o número de cabeças abatidas, porém a produção de carcaça, né, de peso das carcaças subiu um pouquinho mais, 1,8%. Então isso significa que o peso médio das carcaças subiu um pouquinho, né, conforme isso quase sempre é esperado, que você tem na comparação do mesmo período com o mesmo período do ano anterior, né, isso reflete a colocação de tecnologia. Em geral, você tem no longo prazo uma tendência de aumento, né, do peso médio das carcaças. No caso dos suínos, só para pontuar, né, então o bovinos cresceu 1,4%, os suínos cresceu menos, cresceu 0,5% só que as carcaças pesaram 4,3% a mais. Então, nesse caso, nos suínos, o suíno está vindo com um peso médio bem mais elevado. E em frango, mesma coisa, as carcaças mais elevadas cresceu 1,7%, mesmo com um número de cabeças abatidas ter sido 2% menor. Então a produção de frango ela teve, né, no primeiro trimestre menos cabeças abatidas, mas isso foi mais que compensado pelo peso mais elevado das aves. Então a produção de carne no final de frango cresceu 1,7%. Nesse caso especificamente desse setor, a pressão está muito forte, isso vale para o suíno também. Os custos subiram muito, né, como
a maioria sabe, nos últimos meses, e os preços caíram muito. Começou já a haver uma melhora dos preços do frango vivo em alguns estados, Minas Gerais é o principal deles, isso está aparecendo também um pouco em São Paulo, então a tendência é que os preços do frango comecem a se recuperar agora, estão bastante baixos e os custos muito altos. Então a indústria, toda a avicultura e a suinocultura está operando no prejuízo desde o começo do ano. No caso da suinocultura, a Rússia ainda fora do mercado comprador, né? O embargo ainda persiste, há uma expectativa de que isso seja revertido nas próximas semanas, segundo o secretário de Defesa do Ministério da Agricultura, mas o fato é que por enquanto está fechado, está pesando muito essa sobreoferta no mercado interno. Então o setor de aves e suínos continua muito pressionado, embora a expectativa deve ser uma melhora dos preços. Isso é função da redução do ritmo de produção de aves que está acontecendo, um pouco mais lento, né, do que o necessário. Como eu coloquei, o primeiro trimestre foi muito forte, né, a produção de carcaça subiu 1,7%, mas em abril os alojamentos já cederam, então é possível que a gente tenha uma produção menor de carne de frango daqui para frente. Isso deve ajustar os preços, que também devem ser ajustados em função do forte aumento de custos que teve. Outro ponto importante foi a forte apreciação do dólar, né, que nós tivemos aí nesses últimos dias, últimas semanas. Nós estamos já com um dólar aí próximo de 3,70. Isso é bastante ruim para a importação da parte de insumos importados, né, e vale os fertilizantes, os produtos químicos que se encarecem com o dólar. Por outro lado, os produtos que são exportados têm uma receita melhor. Então, no caso das carnes, isso deve significar uma melhora da conversão de dólares para reais por parte dos exportadores e pode se refletir no mercado, no preço pago ao produtor. O exportador ganhando mais, é possível que isso venha também para os elos anteriores. Entretanto, para boi, a gente deve ter um aumento de oferta daqui para frente, com a chegada do frio, a piora das pastagens. Isso normalmente acontece, né? Já está crescendo um pouco o volume de gado que está chegando para os frigoríficos, eles estão tentando baixar os preços, é natural que isso aconteça. Então, a ver quem vai ter mais força aí, se vai ser as exportações se recuperando um pouco mais ou se o aumento da oferta de boi vai sobressair e não deixar os preços subirem. Então, a tendência seria mais de acomodação do boi agora, por conta dessa questão de safra, né? Isso é bem relevante, mas vale pontuar que a arroba brasileira hoje ela é muito barata, né? Em torno de até menos de $40 por arroba, enquanto a gente tem aí a Argentina com 45 aproximadamente e Paraguai e Uruguai em torno de $50 a arroba. Então o Brasil tem a matéria-prima mais barata, isso está ficando mais barato ainda na medida em que o real desvaloriza. E isso pode significar, com mais competitividade, um pouco de melhora do preço no devido momento. Então é isso, meus amigos. Falamos em breve, um grande abraço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?